Olá pessoal, aqui é Guilherme Lopes da editora Xbooks e nós estamos começando um novo projeto que é o nosso podcast. Então eu estou muito feliz porque a gente vai poder dar andamento nesse trabalho. É algo novo, é algo para 2024 que eu já havia anunciado para vocês aí nas redes sociais. E cá estou eu, no episódio 01 do XB Podcast. Exatamente isso. A Xbooks está lançando, a partir de hoje, o XB Podcast, que é o podcast da editora Xbooks. O intuito, desse projeto é trazer autores, é trazer escritores, poetas, poetisas que fecharem contratos com a Xbooks. Então você está convidado de antemão a tornar-se um autor da editora Xbooks. Você vai ganhar um episódio inédito, exclusivo, só seu, onde a gente vai conversar sobre o teu projeto, sobre o teu livro, sobre a tua história, sobre tantas coisas que talvez você fez na sua vida e que com certeza vai inspirar a vida de muitas pessoas. O intuito realmente desse projeto é a editora Xbooks está em parceria com os seus autores, para que juntos nós possamos crescer. A editora Xbooks surgiu neste intuito. E no decorrer deste episódio, que será comigo, eu vou contar um pouco da minha história, vou falar sobre os meus livros, vou falar sobre como surgiu a editora Xbooks, E você, com certeza, ao término, desse período, desse episódio, desse podcast, você vai estar motivado a escrever o seu livro, a publicar o seu livro, a contar a sua história e a viver de uma forma abundante, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a vida é boa. A gente só precisa se dedicar. Nós precisamos fazer por merecer. A gente precisa correr atrás da máquina que com certeza frutos, resultados, nós iremos colher do nosso trabalho, da nossa dedicação e de tudo aquilo que a gente se empenha, que a gente se dedica, Não é algo do curto prazo, não é algo que se faz em meses ou em anos, muitas vezes décadas, de dedicação, de plantio e com certeza o resultado virá. Você fica convidado a estar entrando em contato conosco, tornar-se um autor. Xbooks vai participar aqui conosco, na Sonido Produtora, vai ganhar um episódio que com certeza vai ser muito legal para a sua imagem, Vai poder alavancar o teu negócio, você que é empresário, que é empreendedor, E ainda você vai ganhar uma caneca. Olha que legal, essa caneca bacana, é um brinde que a editora Xbooks está dando, para aqueles que estarão participando do podcast. Essa daqui é a minha, Ficou muito legal, ó. Vou mostrar para vocês aqui, na parte de trás também, Canequinha bacana, personalizada, você vai levar de lembrança, por ter participado do podcast conosco, Tomar uma aguinha aqui e a gente vai começar o episódio de hoje. Hoje, como nós costumamos falar aqui no Sul, sei que tem pessoas aí, Nós temos amigos, parceiros, escritores em todo o Brasil, até mesmo fora do Brasil, que aqui no Rio Grande do Sul, a terra onde eu nasci, a gente fala jogar nas 11, Então, eu vou me entrevistar a mim mesmo, então a gente vai ser eu mesmo, Só tá faltando para quem, é mais antigo e gostava do Jim Carrey, só falta a Irene na história, Vamos começar aí o nosso podcast falando um pouco sobre mim. Talvez você me veja nas redes sociais, Você vê lá o Guilherme Lopes,
envolvido com contabilidade, você vê o Guilherme Lopes envolvido no movimento DP Alta Performance, você vê o Guilherme Lopes falando dos seus livros, você vê o Guilherme Lopes falando sobre a editora Xbooks, né? Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão assistindo não conhece a história de Guilherme Lopes, né? Não me conhece, não sabe toda a trajetória que eu percorri até chegar até aqui, né? E como eu costumo brincar, né? Parafraseando o Janguier Diniz, né? O grande Janguier Diniz, que é um empresário brasileiro, parafraseando ele, eu digo que eu estou só começando, né? Estou com 40 anos de idade e me sinto como se eu estivesse na adolescência começando, buscando sempre, caçando sempre novos projetos, novas coisas para fazer, né? Novos conhecimentos, novos aprendizados, porque não dá para ficar parado, gente. Então, primeira coisa que eu tenho para dizer para você, você que quer de alguma forma fazer diferença nesse mundo, você não pode ficar parado, você tem que se mover, né? Se as coisas não estão acontecendo na sua vida, se as coisas não estão acontecendo com você, é porque você não está em movimento. No momento em que você começar a se movimentar, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer, né? Existem situações que demandam tempo, existem situações que demandam recursos. Você vai precisar, por determinado período de tempo, né, se privar de muita coisa para poder adquirir outras, mas com certeza vale a pena. O crescimento, o aprendizado, ele nos traz uma satisfação que é indescritível, né? Existem coisas que são difíceis de descrever, mas eu vou falar um pouco daquilo que eu vivi ao longo aí. Não vou falar dos 40 anos, porque o início da infância acaba não contando muito, mas com certeza aí uns 30 anos, né, de conhecimento, de aprendizado, de vivências, de experiências positivas, negativas, né, de coisas boas, coisas ruins, que me levaram a eu me tornar quem eu sou hoje, né? Como que eu poderia me definir, né? Talvez se tivesse alguém aqui me entrevistando, né? Quem é o Guilherme Lopes? Eu costumo, nas entrevistas que eu faço com o pessoal, eu costumo perguntar: quem é você, né? Fale um pouco sobre você. Se eu pudesse me definir em uma frase, né? Eu até anotei aqui, né? Eu posso dizer que eu, né, Guilherme Lopes, eu sou um cara muito sonhador e que sempre batalhou e alcançou os desejos e objetivos. Então, quem é Guilherme Lopes? Alguém que sonha muito e que sempre batalhou muito para alcançar seus desejos e seus objetivos. E praticamente tudo que eu almejei na vida até esse momento eu consegui alcançar, né? Tem uma coisa que eu não consegui. Uma época eu me candidatei à política e não dependia de mim, né, plenamente. Então, né, no pleito político a gente acaba dependendo do eleitorado. Então, como dependia de terceiros, eu acabei não sendo eleito. Então, isso realmente não deu certo, não funcionou. Mas o aprendizado e a experiência de ter concorrido àquela eleição lá em 2016, as pessoas que eu conheci, as coisas que eu vi dentro da política, me tornaram uma pessoa mais esperta, me tornaram uma pessoa mais ligada e mais por dentro de como é o jogo político, por exemplo, né? Atualmente eu não estou interessado nesse assunto, então, né, você não vai me ver provavelmente por muito tempo envolvido, né, na política, apesar de eu achar algo muito interessante, apesar de no Brasil ser muito complicado, né? Então eu sou uma pessoa que desde criança eu sempre sonhei muito, e tudo aquilo
que eu desejei, eu fui para cima e a maioria das coisas eu consegui conquistar, né? Uma das coisas, né, coloquei aqui como ponto número 1, desde criança eu sempre tive muita vontade de aprender a tocar um instrumento musical. Eu sempre quis ser músico, assim, né? Desde criança, eu sempre gostei muito de música, escutava rádio, às vezes ficava horas e horas em casa, ainda pequeno, assim, escutando rádio. Nós não tínhamos internet na época, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos, nós não tínhamos celulares, nós não tínhamos Spotify, não tinha YouTube, não tinha nada. Era rádio mesmo, né? Era fita cassete, né? Que a maioria de vocês nem sabe o que é uma fita cassete, né? Mas muita fita cassete a gente comprava, a gente pegava emprestado com os amigos, era possível gravar, né? Tinha os gravadores que a gente gravava as fitas, gravava de uma para outra, gravava do rádio, né? Tava tocando a música no rádio, a gente podia gravar em determinados equipamentos que a gente possuía na época, né? Tinha os rádios gravadores, tinha os famosos 3 em 1. Então é coisa que hoje não existe mais, só colecionador tem, né? Mas que quem tem mais de 30 anos aí talvez se lembre, né, dessa fase, né? E eu gostava muito da questão da música. Quando eu completei 16 anos de idade, eu me recordo que eu já trabalhava, eu trabalho desde os 14 anos, e quando eu completei 16 anos de idade, eu pedi para o meu pai, né, para o meu falecido pai, comprar um rádio para mim. Eu dei o dinheiro para ele, né? Então eu queria comprar um Microsystem, era o nome de um aparelho. Era um negócio bem legal na época, que tocava CD, tocava fita cassete, tinha rádio, tinha uma série de coisas. E eu pedi pro meu pai, eu disse, pai, eu preciso que tu vá lá na loja e tire, né? Eu era menor de idade, né? Não podia comprar essas coisas. Apesar de trabalhar já tinha 2 anos de carteira assinada, comecei a trabalhar com 14 anos. Já tinha o meu dinheirinho ali, né? Já tinha juntado o dinheirinho. Ele foi lá, pedi para ele ir lá e comprar um tal do Microsystem para mim, na loja. Não me lembro, foi aqui a gente tá gravando aqui no Shopping do Vale, e foi aqui no Shopping do Vale, acho que era a loja Colombo, alguma coisa assim, Lebes. Nem me lembro que loja que era, acho que era a loja Colombo. E era meu aniversário, era mês de junho, e tinha um violão, né? Não me recordo, acho que era Kashima, acho que é o nome da marca. Um violãozinho simples, na época. E ele me deu aquele violão de presente, ele comprou o rádio, né? Eu dei o dinheiro para ele comprar o rádio, e o violão ele me deu de presente de aniversário, aquele violão. Aí o que eu fiz, né? Por quê? Porque eu queria muito aprender a tocar um instrumento, né? E o violão era o instrumento mais acessível que nós tínhamos e temos ainda, né? Apesar de termos violões de valores absurdamente altos, mas nós conseguimos encontrar ainda um instrumento que a gente encontra de baixo custo, se comparado com uma bateria, se comparado com um teclado, ou outros instrumentos que são mais caros, né? Uma guitarra, um contrabaixo. O violão, nós temos violões de estudo que são, né, muitas vezes com preço bem em conta mesmo, né? Ele comprou aquele violão, eu conversei com uns amigos ali da rua, e eles me indicaram um conhecido nosso, que era o Marcelo, que é o Marcelo, ele existe ainda, né? É um músico profissional e tal, né? Então, foi o cara que me ensinou ali, né? Fui lá, conversei com o Marcelo, e ele começou a me dar aula de violão, né? Então, comecei a aprender violão ali, né? E tão logo que eu comecei a aprender violão, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E aí eu comecei já a tentar escrever as primeiras frases, as primeiras letras. Aí eu me lembro que eu levava pro Marcelo, a gente conversava, olha, cara, olha essa música que eu escrevi, né? E ele todo paciencioso ali, com toda a paciência do mundo, né? Pô, que legal, cara, vamos mexer aqui e tal, vamos trabalhar, né? E foi um tempo bem legal, né? Depois eu passei a estudar mais por casa mesmo, aprendendo as músicas. É uma coisa que demanda tempo, né? Não se aprende um instrumento assim de forma tão rápida.
é o tempo que vai nos proporcionando, né, a condição de tocar melhor, né, e de aprender coisas novas, músicas novas e formas novas de execução daquele instrumento. E nisso, eu tinha alguns amigos ali também que tinham esse desejo, esse sonho de ser músico, de tocar em banda. Daí eu me lembro que um deles é o Maicon Rosa, né, que é um baita de um baterista, assim, um cara que toca pra caramba. Ele, na época, estava dando os primeiros passos dele na bateria. Lá tinha uma bateria meio enjambrada. Aí um outro amigo nosso, o Luiz Pozic, né, o poeta, que a gente chama de Beto. Aí ele queria tocar baixo, só que ele não tinha o baixo para tocar. Aí eu me lembro que ele tinha uma bicicleta lá e apareceu um cara que queria trocar um baixo pela bicicleta. Aí, no fim das contas, a gente acabou trocando o baixo pela bicicleta e a gente montou a nossa bandinha ali. Aí, nisso, apareceu uma guitarra velha lá, um vizinho meu lá, dono de um boteco lá, que a gente chama o bar, né? Um dono de um boteco lá, tinha uma guitarra velha lá que ele tinha conseguido não sei onde. Fui lá, comprei aquela guitarra velha e a gente começou a nossa bandinha ali, né? E ali eu comecei a minha carreira musical, se eu posso falar dessa forma, né? Nunca levei isso de uma forma profissional, no sentido, apesar de ter gravado CD, apesar de ter gravado diversas músicas, de ter muitas composições, inclusive gravadas por outros artistas, né, que gravaram algumas composições minhas, eu nunca vivi de música, né? Quando eu falo profissionalmente, no sentido de viver integralmente da música, né? A arte, para mim, seja a música, seja a literatura, ou qualquer outro tipo de arte, o teatro, que eu estive envolvido um tempo, ela sempre foi, ela nunca foi uma fonte de renda primária, né? Eu sempre trabalhei, sempre estive envolvido com contabilidade, né? Mas nesse primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que eu tinha o desejo de me tornar um músico e eu me tornei um músico, né? Gravei um CD, escrevi muitas músicas. Nesse momento estou meio parado com a questão da música, mas tenho projetos para o futuro nesse sentido. Tive um estúdio, né, musical, quando eu tinha 18 anos de idade, me associei com um amigo, a gente montou um estúdio. O estúdio ficou muito bacana, muito legal mesmo. Não deu certo porque, né, a gente era muito guri, né, a gente era muito jovem, a gente cometeu erros administrativos que nos obrigaram a fechar aquele estúdio, mas foi uma experiência muito boa, assim, muito legal mesmo, de nós termos experimentado, né, aquele primeiro empreendimento, assim, né, de ser realmente um empreendedor, um empresário e tal. Foi muito legal, né? Não deu certo, mas faz parte, né? Faz parte, ficou o aprendizado, né? Ficou as lembranças, ficou a memória daquele tempo do estúdio, né? Que era o Reload Studio. Talvez alguém aí do passado vai se lembrar disso, né? Então, que era aqui na cidade de Cachoeirinha, né? No estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu resido, onde a editora Xbooks está estabelecida também, apesar de eu ter nascido em Porto Alegre. Então, eu sempre estive muito envolvido com a música, era algo que eu sempre quis e eu fui aonde que eu pude chegar com a música, até esse momento, né? Aos 21 anos de idade eu me converti, né, ao Evangelho, né? Tive uma experiência espiritual onde eu entreguei a minha vida para Cristo, né? Me tornei um cristão e ali comecei a tocar na igreja, comecei a escrever músicas, né? Música gospel, digamos assim, que é o termo popular que o pessoal fala. Fiquei 5 anos num projeto chamado Projeto Inspiração, ministrando em diversas igrejas, aqui na Grande Porto Alegre, até fora, para o interior do estado, né? Fomos a São Borja umas 2, 3 vezes. A gente foi a Butiá, aqui, outras regiões, né? Então, esse projeto Inspiração, ele durou 5 anos, onde eu estive com um grupo de pessoas, de amigos,
né, uma banda, né, Luiz Ricardo, Gabriel, Josias, Beto e muitos outros, né, o Maicon, que fizeram parte, né, às vezes saía um, entrava outro, fizeram parte desse grupo onde a gente pôde experimentar aí essa questão, né, da música, de turnê, de ir nos lugares, de tocar, das indiadas, né, mas foi muito legal, foi muito edificante, né, então foi muito interessante esse período também. Então, fechando esse ponto, a questão da música na minha vida sempre esteve muito presente, né? Outro ponto que aos 14 anos de idade, né, naquela época podia, hoje não pode mais, a menos que seja menor aprendiz, podia-se trabalhar naquela época, e eu sempre quis ter a minha independência financeira, né? A minha família, a família que não tinha muitos recursos, e eu acabei, aos 14 anos, tirei minha carteira de trabalho, fui para cima, consegui um trabalho no escritório de contabilidade, que é a SMA Contabilidade, e eu estou há 25 anos vinculados a eles, tive minhas saídas, né? Saí, fui para a Europa por 3 ou 4 vezes, né? Morei em Malta, morei em Portugal, morei na Itália por 2 vezes, né? Mas sempre retornei para a SMA Contabilidade, sempre me receberam de braços abertos e eu sempre dediquei o meu máximo. Comecei lá de office boy, hoje trabalho na controladoria, sou líder da equipe de departamento pessoal, estou envolvido lá com diversos projetos, inclusive com o Pod Contábil Podcast. Você pode seguir aí, né, nas redes sociais, @SMA Estratégica, e assistir os episódios do Pod Contábil Podcast, que é o podcast da SMA Contabilidade. Que é uma empresa incrível, né, que sempre me deu oportunidade. E eu sempre, desde ali dos 14 anos, trabalhando, buscando, me dedicando, querendo crescer, querendo aprender, correndo atrás. Queria alcançar a minha independência e alcancei a minha independência. Então, como eu disse lá no início, eu sempre fui uma pessoa que sonha muito e que, ao mesmo tempo, sempre batalhou muito, sempre correu muito atrás dos objetivos, dos desejos, e tudo aquilo que eu tenho colocado à mão, graças a Deus, né, que eu tenho conseguido ter êxito, né? Claro que existem coisas, né, gente, que levam tempo, né? Eu me recordo que quando eu tinha 18 anos de idade, meu pai acabou falecendo, né, infelizmente, muito novo, muito jovem, eu tinha 18 anos de idade, e me veio um desejo muito grande de eu ganhar dinheiro, né? De eu fazer alguma coisa para ganhar dinheiro mesmo, sabe? E foi nesse período que eu abri o estúdio, né? Naquele período, e não deu certo. E tudo bem, porque faz parte, né? Nem sempre o empreendimento, aquilo que a gente faz, vai dar certo. O que importa é se houve aprendizado ou não houve aprendizado naquilo. Passou-se um bom tempo, fiz muitas e muitas outras coisas, e hoje eu estou novamente, agora com 40 anos, empreendendo, né, com a editora Xbooks, já vai fazer 3 anos a editora Xbooks, tenho uma empresa de consultoria, né, que presta serviço tanto com a SMA Contabilidade para outras empresas e tal. Então, aquele meu desejo, aquela vontade de empreender, aquela vontade de ganhar dinheiro, aquela vontade de realmente de independência mesmo, de ter o próprio negócio, né, é algo que eu já tinha desde muito cedo, né? Lá na minha juventude não deu muito certo, mas hoje, graças a Deus, está dando certo, né? Levou alguns anos para que eu conseguisse emplacar em algo, dedicar em algo, e não é algo do dia para a noite. A gente está crescendo gradativamente, é uma escada que a gente está subindo, e a cada mês que passa, a gente tem enfrentado novos desafios, e a gente tem conquistado coisas novas, né? Conhecido pessoas e ajudando gente, que o importante é ajudar as pessoas, sabe? Outro desejo que eu tinha, né, lá da minha infância, da minha adolescência, né, como eu gostava da questão da música, isso era mais da adolescência, eu sonhava em ser um rockstar, assim, né?
Vivia muito aquela onda que veio dos anos 80, daquelas bandas de rock, de hard rock, daquelas bandas de heavy metal. Então eu tinha aquele sonho, né? Ah, vou ser um rockstar, vou montar uma banda, vou viajar pelo mundo todo e tal. Tinha aquele sonho, né? Acabou acontecendo que o mundo da música não é tão simples assim. Ele é muito complexo, envolve pessoas que são diferentes, que têm pensamentos diferentes, realidades diferentes. Mas aquele sonho, aquele desejo meu de me tornar um rockstar e viajar pelo mundo não aconteceu, mas eu viajei pelo mundo. Isso aconteceu, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade, né, movido por Deus, movido pelo Espírito de Deus, de ir para outros países, né? Eu estava contando ontem, conheço quase 10 países. Se eu contar a Escócia como país, porque ela faz parte do Reino Unido, seriam 10 países. Eu já morei em 3 países, de morar de verdade, né? Morei na Itália em 2009. 10 anos depois, 2019, eu retornei já casado com a minha esposa, Priscila, para a Itália. Moramos em Malta. Depois moramos na Itália, conseguimos a nossa cidadania italiana, que é outro milagre extraordinário que aconteceu. Algo realmente, uma conquista que eu não tenho palavras que consigam descrever. Eu precisava de mais uns 5 podcasts para contar a história da cidadania. Morei em Portugal agora, acabei de vir, né? Fiquei 6 meses em Portugal agora, no último ano, né? Estou de volta no Brasil, trabalhando. Então, eu tinha um desejo de ser um rockstar e conhecer o mundo, né? Um rockstar eu não me tornei, mas me tornei um músico que rodei por muito tempo aí na estrada e tive a oportunidade de viajar por diversos lugares do mundo. E é só o começo, como parafraseando o nosso amigo Janguier Diniz, né? Eu tô só começando, entendeu? Tem muitos lugares que eu quero ir, muitas viagens para fazer, muitas pessoas para conhecer, muitos projetos para desenvolver. E eu falo tudo isso para mostrar para você que um menino pobre, tímido, sem perspectiva nenhuma, que nasceu e que viveu até os seus 20 anos de idade na periferia de uma cidade metropolitana, não era nem capital, que é possível, diante de esforços, de dedicação, né, de baixar a cabeça mesmo e seguir os sonhos, seguir os desejos, os objetivos e correr atrás da máquina e tomar pancada e aprender e sofrer o pênalti mesmo, né, falando assim bem português, né, bem popular, né, sofrer o pênalti mesmo, gente. É na dor, crescimento é através da dor. Se você for para uma academia, né, esse ano eu comecei, né, era um projeto meu, aos 40 anos, começar a malhar de novo, fazer uma musculação, coisa que eu fiz muito na minha adolescência, não vou entrar aqui nesse mérito, não vou gastar tempo com isso, mas para ti ganhar músculos, para ti perder peso, vai doer. Músculo vai doer, né? Vai doer, gente. O crescimento exige dor. Então, é necessário, muitas vezes, nós passarmos por perrengue, porque é no fogo que o ouro vai ser purificado. Então, isso faz parte do crescimento, é o incômodo, sabe? Aquela zona de conforto nos impede de crescer. O bom é inimigo do ótimo e o ótimo é inimigo do extraordinário. Então a zona de conforto nos impede de ir a lugares inimagináveis, né? Então graças a Deus, eu consegui chegar a lugares, a viver coisas que a grande maioria das pessoas infelizmente não chegaram e infelizmente a maioria não vai chegar. Mas você tem a possibilidade de chegar. Você tem a possibilidade de dar um passo mais à frente, de alcançar coisas maiores.
E eu, Guilherme Lopes, a editora Xbooks, a gente está aqui para te ajudar com isso, sem iludir ninguém. Você não vai ser best-seller no primeiro livro, amigo. Amiga. Talvez você vai ter que rodar uns 10, 15 anos escrevendo livro, ralando, para você chegar a ser um best-seller. Mas vai valer a pena, só que você não pode desistir, porque a maioria desiste no primeiro. E não é no primeiro livro que você vai fazer sucesso. Existem algumas exceções que até fazem, mas essa não é a realidade. A realidade é, o cara escreve 5, 10, daqui um pouco lá no 15º livro do cara, o cara, bum, explode, entendeu? Então isso vale para a música também, isso vale para os negócios, isso vale para a carreira, isso vale para um monte de coisa. Né? Então, gente, graças a Deus eu consegui ir a muitos lugares, conhecer muitas pessoas, que foi um desejo, um sonho meu conseguir alcançar isso. E estou só começando, né? O que mais aqui que eu apontei para nós, né? Que quando criança eu adorava livros, né? Só que eu não tinha grana para comprar livro. Livro é caro hoje, na época era mais caro ainda. O que eu fazia? Eu ia para a biblioteca da escola, eu estudava na escola municipal, né? E tinha uma biblioteca muito boa. Tem até hoje, Biblioteca Maria de Norá, aqui na Escola Getúlio Vargas, em Cachoeirinha. Aqui. Né? Até um abraço aí para o pessoal da Biblioteca Maria de Norá. Né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Aqui está o resultado de um leitor da Biblioteca Maria de Norá, que ia lá pegar os livrinhos na hora do recreio. Pegava gibi, pegava livro, sempre gostei muito de história, a ponto de ter me formado em história posteriormente, né? Bem como as outras faculdades que eu fiz, formado em gestão de recursos humanos, acabei minha faculdade de contabilidade agora, né? Estudei direito, acabei não terminando o direito, mas estou voltando para o direito esse ano, entendeu? Porque eu estou sempre caçando coisa para fazer, gente, porque eu quero aprender, eu quero crescer. Quem aprende não depende, entendeu? E eu, quando criança, pegava muito desses livros e ganhei um gosto muito grande pela leitura, né? E chegou ali na minha juventude, ali depois dos meus 20 anos, eu comecei a escrever as minhas coisas, né? Até que, do projeto Inspiração, né, saiu esse livro aqui, que é o livro Inspiração. Esse aqui é o meu primeiro livro, né? Esse livro é resultado do projeto musical Inspiração, que foi algo extraordinário, né? Que Deus me deu, assim, esse projeto Inspiração. É um projeto incrível. Esse livro aqui foi um livro extraordinário. Ele é um livro que ele está, nesse momento, né? Essa tiragem, a primeira edição, ela está esgotada, né? Acho que eu devo ter algum ainda lá, se alguém tiver interesse. Mas eu tenho uma segunda edição já planejada aí. Não sei se vai sair para esse ano, para o ano que vem, porque a gente tem muitos outros projetos em andamento. Mas o livro Inspiração é um livro que ele é o resultado do sonho daquela criança que pegava livro emprestado na biblioteca pública. Não era o filho do pai rico que ia na Saraiva comprar livro caro, entendeu? Quero que vocês entendam isso, que pobreza não é desculpa, falta de dinheiro não é desculpa, falta de recurso não é desculpa, tem que ter vontade. Quem tem vontade consegue alguma coisa. Né? Eu sei que é difícil competir, né? É difícil competir com certas pessoas que nasceram num ambiente mais favorável, mas a gente não pode usar isso como desculpa. Tem gente que se esconde atrás da desculpa de que nasceu num ambiente, num local, numa família sem recursos, para não fazer nada da vida. E o cara está com 60 anos e não tem uma bicicleta para andar. Isso é um absurdo, gente. Não faz sentido isso, entende? Só não prospera quem não quer, porque a prosperidade é natural. Né? A natureza prospera automaticamente. A natureza, as plantas, os animais, tudo flui naturalmente. Né? Nós, o ser humano, é algo extraordinário. Né? A nossa composição biológica é algo fora de série, é algo inexplicável. Né, gente? Então não há desculpa. Esse livro é resultado do projeto Inspiração, esse projeto musical, que eu não vou contar aqui, porque é muito tempo, ficaria
horas e horas falando do projeto Inspiração, mas esse livro, que é o meu primeiro livro, ele é resultado do sonho de um menino que pegava livros para ler na biblioteca pública da escola, né, gente? Então, qual é a relação, né? Isso que eu falei para você aí nesses minutos é um pouco de quem é Guilherme Lopes, né? Posso sentar com qualquer um de vocês e a gente ficar horas e dias conversando, contando histórias, contando experiências maravilhosas que eu tive ao longo desses anos, aqui no Brasil, fora do Brasil. E eu tento, de alguma forma, trazer essas experiências, trazer essas histórias para dentro dos meus livros, né? Eu tenho aqui todos os meus livros físicos publicados, né? Meu primeiro livro físico publicado foi o livro Inspiração, né? Que ele basicamente ele é um livro que fala sobre a importância do ser humano ser inspirado para ter uma vida que realmente vá ter um propósito e fazer a diferença no mundo. Então é um livro muito bom mesmo. Então eu sugiro que você adquira esse livro, né? Ele está esgotado, mas fala comigo. Se quiser, eu te mando o e-book de graça, né, para você ler esse livro. E depois, quando sair a segunda edição, você vai lá e compra, né? Ele foi um livro publicado por outra editora na época, né? A editora Xbooks não existia, né? Esse livro foi escrito em 2013, já faz 11 anos que esse livro foi escrito, né? Então, e a editora Xbooks surgiu posteriormente, né? O meu segundo livro é esse livro aqui chamado Apocalipse, né? Esse livro foi escrito na Itália. Então, no tempo que eu estava morando na Itália em 2019, né? Depois veio pandemia e tal, toda a pandemia eu passei lá na Itália, né? Estava lá naquele período. E aqui eu pude, é uma ficção, né? Na verdade é uma trilogia, são 3 livros, esse aqui é o número 1, que se chama Apocalipse, dessa trilogia, onde esse livro tem um personagem italiano, os personagens são italianos, ele acontece na Itália, então eu trago muito da cultura italiana, né? Vários dos lugares que estão aqui nesse livro são lugares reais, experiências reais, porém os personagens são fictícios, né? Ela é uma história, né? E ele não é um livro de teologia, tá, gente? Então não compre o livro Apocalipse ou a trilogia Apocalipse, não é um livro de teologia. Ela não é. O meu propósito não é fazer teologia. O meu propósito é trazer informação e abrir a sua cabeça para uma realidade que talvez você nunca tenha pensado antes, né? Esse aqui é o meu segundo livro, Apocalipse. O livro 3 é esse aqui, o terceiro livro, Livro Inveja, né? Que é um livro muito bom, um livro onde eu fiz uma pesquisa muito dedicada para escrever esse livro. Eu falo sobre o que a Bíblia fala sobre a inveja, o que a filosofia fala sobre a inveja, você que gosta de filosofia. Então, é muito interessante esse livro, né? O que é inveja? Será que inveja causa algum efeito de fato? Será que é algo místico? Será que é uma bobagem? O que a Bíblia fala? Quais os exemplos de inveja na Bíblia, né? Nós temos o exemplo de Caim, que matou Abel, irmãos, né? Lá no início, né? O primeiro homicídio da Bíblia foi o Caim, né? E Abel eram filhos de Adão e Eva, e Caim lá se estressou com Abel, porque Deus tinha aceito a oferenda, né? A oferta do Abel, e não tinha aceito do Caim. O Caim se irritou com o irmão e matou o irmão por inveja, porque Deus aceitou a oferta do irmão e não aceitou a dele. E esse livro conta essas histórias, fala, né, sobre outras passagens bíblicas que falam sobre a questão da inveja e os malefícios da inveja na nossa vida. Nós devemos nos policiar para não nos tornarmos pessoas invejosas.
e os malefícios da inveja na vida das outras pessoas que acabam, como tudo é energia, acaba muitas vezes nos prejudicando, né? Ou tentando nos prejudicar, porque quem, né, crê em Deus, que é guardado por Deus, não tem que se preocupar muito, porque nós temos uma proteção divina aí, né? Como eu digo na minha música Luz, né? Existe um amor soberano cuidando de nós. Então, existe um ser soberano que está cuidando de nós. Mas o rebote vem, entendeu? Muitas vezes, tu acorda meio mal, é porque o cara lá tá te amaldiçoando pra caramba lá, tá com um zóio gordo pra cima de ti. Então, esse livro aqui é um livro bem interessante, né? Tem uma venda, tá? Esse livro não tá na plataforma livro.você, mas você pode comprar direto com a editora. Tem bastante desse aqui para vender. Meu quarto livro é o primeiro livro publicado pela editora Xbooks, que é o Caminhando na Prosperidade, Paz e Felicidade, né? Esse livro fala sobre esses 3 temas, que são temas que inquietam a humanidade desde o seu princípio, que é prosperidade, paz e felicidade. O que é prosperidade? O que é paz? O que é felicidade? Qual a importância disso nas nossas vidas? Qual a diferença que faz na nossa vida? É um livro muito bom, é um livro pequeno, mas muito profundo. Então, fica a dica, lá na plataforma livro.você você pode adquirir. É muito barato, não chega nem a R$30. Entrega para todo o Brasil, é só entrar lá e tu compra e paga em 6 vezes, sem juros no cartão de crédito ainda. Né? Esse ano, gente, eu me comprometi comigo mesmo que eu ia publicar 2 livros meus. Né? Publiquei esse livro aqui chamado A Revelação, que é um livro muito bom, tem uma história muito bacana. É uma história que começa no Brasil e termina na Itália. É um livro realmente surpreendente e revelador. Por isso que o nome é A Revelação, né? Então eu não vou dar spoiler aqui para você comprar o livro, tá fresquinho, vai lá na plataforma livro.você, né? livro.você e compra o livro, é baratinho também, R$ 34,90, dá para pagar em até 6 vezes no cartão de crédito, sem juros. E você recebe em qualquer lugar do Brasil. Esse é mais meu penúltimo livro, tá? Saiu agora esse ano, agora meados de setembro, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem a data aqui, eu acho que não tem a data. Se eu não me engano, foi meados de setembro. Foi mais ou menos por essa época. E agora em dezembro eu me comprometi comigo mesmo que eu ia publicar o livro 2 da saga Apocalipse. Esse daqui é o livro Anátema, o Governo do Anticristo. Ele é a continuação desse livro aqui, ó. Esse livro aqui é o livro 1 e esse livro é o livro 2. E até o final desse ano, 2024, eu vou estar publicando, fechando a trilogia do livro 3, que vai se chamar Escatos, né? Não vou entrar em detalhes agora, mas que vai ser um livro também extraordinário, uma história fantástica, e é uma continuação, tá? Então, seria legal você ler esse daqui, né? A editora Xbooks tem para vender, né? Você pode comprar esse aqui na plataforma livro.você, que é o Anátema, livro fresquinho, saiu agora em dezembro, livro bacana, com uma história bacana, né? Existe, né? Eu coloquei aqui no fim, ó, aqui na capa, existe uma aclamação mundial para que seja criado um governo único. Profecias milenares apontam para esta realidade. Como seria um governo, como seria o mundo governado por um único homem? Você já parou para pensar, né? Existe um apelo mundial de criarmos um governo global com um único homem, um único governante. Como que seria esse governo global? Como que seria o mundo governado por um único homem, né? Esse livro fala sobre isso, né? Anátema, o governo do anticristo, né? Para quem estuda um pouco de teologia, de Bíblia, sabe que eu estou falando do tão famoso anticristo, que é uma figura aí que vai vir aí para dar uma avacalhada no mundo aí no futuro. A gente não sabe quando, né? Mas nós temos que estar preparados para isso, né, gente? Estamos chegando ao fim, né? A gente tem aí mais uns 7 minutinhos ainda. Então, vou já estar entrando aqui na parte final aqui do nosso podcast, né? Falando para você sobre a editora Xbooks, né?
Como eu disse para vocês, eu já havia publicado 3 livros, e ali em meados do ano de 2021, né, a editora Xbooks vai fazer 3 anos agora, eu estava insatisfeito com o serviço que eu recebia, né, ou com a forma como as outras editoras tratavam a questão da publicação de livros. Existem editoras muito boas, de fato existem, mas eu estava insatisfeito com aquilo, né? Tive a oportunidade de conhecer um grupo de pessoas, fiz algumas mentorias, fiz 1 ano de curso, né? Diversas áreas. Um dos módulos desse curso falava sobre livros, e eles incentivavam os alunos a abrirem suas próprias editoras e escreverem seus livros. E eu, num ato de coragem, eu resolvi abrir a editora Xbooks. No início não foi fácil, foi difícil, mas eu corri atrás, constituí a empresa no ano de 2021, CNPJ, publiquei o meu primeiro livro, e desde então, gente, começou a chover pessoas me procurando, e eu também correndo atrás de pessoas que eu acreditava que tinham uma boa história para ser contada. E hoje, quase 3 anos depois, a editora Xbooks já publicou muitos livros, autores de diversos lugares do Brasil, livros de poesia, romance, ficção, né? Livros de negócios, de autoajuda. Já são mais de uma dezena aí de livros que nós publicamos. Temos já alguns projetos encaminhados para 2024, livros bem importantes, livros grandes, livros de gente, né, realmente de peso aí, chegando em 2024. Semana que vem a gente já vai estar gravando o podcast com uma dessas pessoas, né, que é a nossa querida Tati Otti, que é uma apresentadora de TV incrível, fenomenal, que tem um programa chamado Virtudes, maravilhoso, e vai sair um livro dela aí que é algo fora de série. E nós vamos estar conversando com ela semana que vem, né? Está gravando o podcast com a Tati Otti, falando sobre a sua história, contando um pouco sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho e sobre esse projeto que está começando, que é o livro dela, que vai sair muito em breve, né? A Andréia Carvalho também, e muitas outras pessoas que virão, né? E você está convidado, né? Eu gostaria de convidar você a estar conhecendo a editora Xbooks, né? Através do nosso Instagram. Nossa principal ferramenta hoje de divulgação é o Instagram, gente, né? @editora Xbooks, Xbooks. Guilherme, por que esse nome Xbooks? X, né, é um símbolo da multiplicação, né? Então, quando eu resolvi nomear a editora, eu estava estudando um pouco sobre isso e eu decidi, a editora é uma empresa que vai multiplicar talento, vai multiplicar sonhos, vai realizar o sonho das pessoas, vai multiplicar muita coisa boa. A editora Xbooks não vem para somar, ela vem para multiplicar. E por isso que o nome é X, né, de multiplicação, e books, que é livro em inglês, né? Como a ideia é expandir para o exterior, a gente sempre teve uma ligação, né, com o exterior, como eu falei para vocês antes, durante o podcast, né? O nome da editora, por exemplo, a nossa razão social é Editora Xbooks International Limitada. Então, o nome já é um nome também que ele possibilita que outros países consigam compreender aí através do inglês o nome, né? E aí, gente, a gente tem trabalhado ao longo desses quase 3 anos, publicando livros, né? Dedicando tempo, dedicando recurso, dedicando esforço para ajudar as pessoas a realizar o seu sonho. E o sonho que muitas vezes ela nem sabe que tem, né? Porque talvez você não seja um escritor,
mas você tem uma boa história, você tem uma vivência, você tem algo, né, uma essência dentro de ti que precisa ser colocada para fora. E o melhor lugar para você colocar é aqui. Aqui você vai eternizar suas palavras. Para sempre, aquelas palavras ficarão ali, passarão as gerações e vai estar escrita a tua história. Você já não existirá mais aqui nessa terra, mas o teu livro vai estar em alguma prateleira sendo lido por alguém. Então fica o convite, venha ser Xbooks você também. Nós estamos encerrando esse primeiro episódio da primeira temporada do XB Podcast. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por você estar conosco. Siga-nos nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal aí no YouTube, né? Então aperta no sininho, dá o like, compartilha com os teus amigos para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima, até o episódio 02 do nosso podcast. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.